A gente estreia hoje no ITN um quadro fixo com o nosso psicólogo Luciano Edgley, exatamente porque, minha gente, a saúde mental passou a ser um tema de extrema prioridade depois da pandemia. E olha, se tem uma coisa que preocupa pais e mães é quando nossas crianças e adolescentes não conseguem desgrudar do celular. O exagero no uso dos aparelhos pode causar danos irreversíveis à saúde mental, emocional e ao próprio cérebro do seu filho, sabia disso? Isso. E o que eles consomem nos aparelhos é o ponto mais complicado dessa questão. As redes sociais e os games. E nós queremos muito trazer questões que estão diretamente ligadas com o nosso dia a dia, com a convivência familiar, exatamente como essa. Né, Luciano? Bem-vindo e parabéns pela estreia dessa coluna fixa agora. Obrigado, saudade de vocês. Muito prazer estar aqui com o ITN, podendo discutir esses temas que são de extrema relevância. É verdade. Para a atualidade. Para começar, Luciano, tem sinal de alerta para prestar atenção quando a criança está usando demais ali os smartphones, as redes sociais? Tem sim. Primeiro, eu sempre costumo dizer, a gente já conversou sobre isso em outras oportunidades, que assim, o ideal seria que a criança não tivesse acesso a redes sociais, tivesse no máximo acesso a jogos eletrônicos pela internet, mas não com a rede social, com perfil para ficar trocando fotos, mensagens e etc. Mas, se a criança já tem, então seria legal que você começasse a controlar isso, porque vira vício e depois do vício instalado é muito difícil você reverter o quadro. Então, sinais de alerta. A criança deixa de fazer tarefas de casa, a criança não quer mais sair e interagir com os amigos, ou na escola ela não presta mais atenção às aulas, ou até a interação na hora do intervalo para ficar sempre no aparelho eletrônico. Então, são os primeiros sinais de que alguma coisa está errada. E a gente seguindo aqui, Luciano, vamos relembrar o ataque que aconteceu em uma escola em São Paulo no início dessa semana, onde um adolescente esfaqueou e matou uma professora, né? Deixou outras 2 pessoas feridas, e nas redes sociais ele fazia postagens com mensagens agressivas, fotos com armas. Que associação a gente pode fazer com a adolescência, dessa relação também com essas publicações? Perceba que o adolescente já deu sinais disso em rede social. Não é normal nem para adolescente, nem para uma pessoa adulta, que se poste coisas agressivas ou que desrespeitem ou que causem medo, algum tipo de situação dessa natureza. Então, ele meio que começou a dar sinais disso. Então, se você percebe que seu filho ou um parente da sua família ou alguém que você conhece começou a postar coisas dessa natureza, está na hora de conversar com os pais ou responsáveis dessa criança ou desse adolescente. E se for alguém da sua família que você tiver proximidade, tentar entender por que é que ele começou a fazer esse tipo de postagem. Eu acho que é a primeira coisa que precisa ser feita. Sim. Agora, Luciano, para a gente tentar resolver, como é possível reverter uma situação extrema de um adolescente ou uma criança viciado demais em rede social, que não consegue, como você falou, mais nem interagir dentro de casa? Chegou nesse ponto do vício, da não interação dentro de casa, então significa que passou muito do ponto. Então, nesse momento, não tem como você fazer, na maioria das vezes, uma intervenção por si mesmo. Então, é bacana que você procure um profissional, geralmente psicólogo, psiquiatra, ou os profissionais da escola dessa criança, se houverem disponíveis para isso. E, se você puder, inclusive, também consultar essas pessoas para ver como você pode reverter esse quadro. Mas, de antemão, tem algumas dicas que você pode tentar impor. Por exemplo, criar um horário fixo, né? Que não pode ser muito radical. Se a criança ficava 5 horas, você reduzir para 10 minutos, não dá certo. Então, seria cortar 50%, depois mais 50%. Fazer atividades sociais com essa criança, estar presente. Geralmente, a criança vai buscar na internet o que ela não tem ao redor dela. Tentar responsabilizá-la com tarefas domésticas, coisas dessa natureza, para que ela se sinta útil. Mas, principalmente, dar o exemplo. Eu não posso cobrar do meu filho se eu não faço. Então, eu não posso pedir para ele ficar longe do celular enquanto eu estou com o celular na frente dele, na hora do jantar, na hora de colocar ele para dormir. Se eu sento para ver um filme com ele, então eu fico no celular e não presto atenção. Então, seria primeiro dar o exemplo também. Dar o exemplo. Importantíssimo isso. Vamos ver aqui as primeiras mensagens que chegaram no nosso WhatsApp para Luciano trazer um esclarecimento, um encaminhamento. Miranda Bolfin, de Lagoa Seca. Com tanto tempo de costume em estar grudado nos celulares e computadores, como podemos fazer uma desintoxicação digital? Boa. Importantíssima essa pergunta. O que a gente pode fazer nesse momento é tentar substituir essa intoxicação, como ela fala, né, do celular, por alguma atividade que a criança goste. Então, aos poucos, você ir substituindo essa atividade. Uma sugestão que eu dou é, se ela tiver amiguinhos, vizinhos que costumam visitar com frequência, tentar algum jogo de tabuleiro ou alguma coisa que seja mais interativa. Ou mesmo que seja um jogo de videogame,
mas é bacana já para aí começar a fazer com que ela comece a interagir de maneira física. E se os pais tiverem tempo e paciência, começar a desenvolver algum tipo de estratégia para jogar com eles, assistir uma série ou um desenho, algo dessa natureza. Muito bem, vamos para mais uma. Marcelo Pinto, do Jardim Paulistano, por que a nossa saúde sofre quando usamos muito os meios virtuais? Isso é muito interessante, porque nós somos, como vocês já devem ter escutado tantas vezes, animais sociais, de fato. Mas aí vem a pergunta, tá, mas na rede social eu estou interagindo com pessoas, mas você não está interagindo de maneira efetiva, vendo a imagem dessas pessoas, sentindo a presença delas, fazendo uma coisa que é muito importante para nós, que é a leitura corporal, sentindo as sensações que essa pessoa está passando para você naquele momento. O nosso cérebro ele não consegue lidar direito com isso. E nas crianças e adolescentes, isso é ainda pior, porque isso é uma construção, o afeto delas ainda está em construção e desenvolvimento, está amadurecendo. Então, no momento que eu privo ela da convivência com outros seres humanos, ela deixa de viver algumas dessas emoções. E aí é onde vem a possibilidade desses problemas, dessas doenças mentais se instalarem. Resumindo, vamos ajudar a criançada a viver a vida real. Não é isso, Luciano? Obrigada, viu, pela participação. Eu que agradeço a vocês. Boa Obrigado, noite. meu amigo.